Agora, abra sua Bíblia lá em segundo livro dos Reis. Pode diminuir esse tempo aí para 30. Segundo Reis, capítulo 4. Segundo livro dos Reis, lá no capítulo 4. É Antigo Testamento. Você vai em Salmos, vai voltando um pouquinho, você encontra segundo Reis. Se você tiver com pelo tablet ou celular, só é acessar bem rápido. É um texto conhecido, já preguei aqui algumas vezes e espero que hoje possa ser um texto que também abençoe a sua vida. Diz assim a palavra de Deus, segundo Reis 4, do 1 ao 7. O milagre do azeite. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora vem um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite e pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Pai Santo, nós te louvamos e muito obrigado por tua palavra, por tudo que já aconteceu aqui no culto, pela maneira como o Senhor já falou conosco, através de cada oração e através de cada louvor. Te peço que o Senhor fale agora, através da tua palavra, o Deus que nos sustém, o Deus que faz o milagre, o Deus que faz acontecer a nossa vida. No nome de Jesus eu agradeço. Amém. Tem horas que o chão sai dos nossos pés. Não temos como segurar, muitas vezes, quando vem uma notícia ruim, alguém faleceu na nossa família, uma notícia de uma doença, uma perda de emprego. Então são várias coisas que podem tirar o chão dos nossos pés. E muitas dessas vezes nós damos muita ênfase ao tamanho gigante do problema e achamos que o problema é maior do que o nosso Deus. O problema é de difícil resolução. A nossa mente parece que não consegue se fixar que Deus está no controle de todas as coisas. Nós trocamos a oração pela ansiedade. A ansiedade, ela toma conta de nós, ela nos rouba a alegria do presente e nos rouba a expectativa do amanhã. A ansiedade, ela vai nos consumindo e a gente vai esmorecendo sem perceber que a nossa vida vai perdendo sentido e a alegria de viver. Olhando aqui para esse texto, uma mulher que tinha algo em casa, mas ela não conseguia olhar para aquilo que ela tinha como fosse algo que Deus poderia usar para fazer um milagre. Olhar para essa mulher é fazer a pergunta para mim e para você: o que é que você tem em casa? Diante do sofrimento e das dúvidas e das dores que você está passando, mas o que é que você tem em casa para colocar aos pés do Senhor, para que Deus possa fazer um milagre na minha vida e na sua vida? Muitos de nós ficamos apenas olhando para as tragédias, para os escombros, e o que é que sobra da nossa vida numa crise existencial? O que é que sobra da nossa vida numa crise de depressão? O que é que sobra na nossa vida após um luto, após um diagnóstico de uma doença terrível, após uma notícia triste? Muitos de nós não conseguimos ao menos orar. Muitos de nós não conseguimos
pensar em fazer algo quando não sabemos o que fazer. Então, hoje eu queria trazer para mim e para você algumas lições, olhando para esse texto, algumas reflexões de como a gente deve encarar notícias ruins na nossa casa, notícias ruins na nossa vida. Primeiro, aí você mantém a sua Bíblia aberta, primeiro nós precisamos de um tempo de reflexão e silêncio. A Bíblia diz no versículo 2, a parte A, o seguinte: Eliseu perguntou-lhe, como posso ajudá-la? Só isso. A pergunta dele foi uma pergunta retórica, uma pergunta que levava a mulher a fazer uma reflexão. A ideia do texto lá é que Eliseu perguntou, ele sabia do que ela precisava. Ele sabia que ela estava sofrendo, ele sabia que ela estava em luto. Parece até ser uma pergunta... tinha um programa Escolinha do Professor Raimundo, que tinha um personagem bem brabo que dizia assim: pergunta idiota, tolerância zero, né? Então, a pergunta dele parece uma pergunta idiota, mas não é uma pergunta idiota. A pergunta dele é uma pergunta para que ela possa refletir. Ela poderia ficar chateada, mas o Senhor pode me ajudar de várias formas. Eu perdi o marido, estou quase perdendo meus filhos, e a lei naquele período, quando você devia a alguém, a lei está escrito lá em Levítico e em Êxodo, você poderia pagar essa dívida com seus filhos se tornariam escravos. Na verdade não era escravo naquele estilo que a gente conhece, como os portugueses trouxeram os africanos para cá, por exemplo, mas era escravo como se fosse um servo que ia trabalhar numa casa para pagar uma dívida, só que essa dívida nunca era paga e a pessoa ficava lá nessa casa a vida toda, servindo. Então, essa mulher já tinha perdido o marido, que era um profeta, que provavelmente foi dos 7 mil profetas que estavam junto com Elias, na luta com os profetas de Baal, e depois ficou sob a tutela de Eliseu, e esse profeta morre. Aí a mulher poderia dizer: olha, eu perdi meu marido, se era seu discípulo, era profeta, morreu, mas agora os credores estão batendo a minha porta. E o que é que você pergunta? O que posso fazer? Como posso te ajudar? Você pode me ajudar de várias formas, pagando minhas contas. Você pode me ajudar me abrigando na escola dos profetas. Você pode me abrigar intervindo junto aos credores. Mas muitas vezes, diante de perguntas retóricas para reflexão, a gente não consegue nem falar. Não sei se você lembra do episódio lá de Agar no deserto. Agar, a serva de Abraão e Sara, quando ela estava no deserto, que ela foi expulsa de casa por Sara, e ela vai morar no deserto com Ismael. E a única coisa que ela tinha para sustentar Ismael era 1 litro de água e alguns pães. Aí você imagina, eu imagino aqui uma mãe, provavelmente uma mãe com um jovem de 14 anos, essa mãe não comeu nada, ou não bebeu nada. O que ela tinha naquela bolsinha dela era para o seu filho Ismael. E aí, chega um momento que Agar vai para debaixo de uma árvore e começa a ficar pensando o que é que vai acontecer, como é que vai ser a vida, que vai morrer. O anjo do Senhor aparece para Agar e pergunta assim: o que tens, Agar? O que é que você tem, Agar? O anjo do Senhor não sabia o que é que Agar tinha, não sabia que ela estava prestes a morrer de fome e sede, e junto com seu filho. E muitas vezes Deus faz uma pergunta a nós para que possa irromper o último choro. Quando o anjo perguntou a Agar: que tens, Agar? Agar começou a chorar. E no choro de Agar, ela expressou o que ela estava passando. Meus irmãos, nós precisamos aprender a nos silenciar diante de Deus, e nesse silêncio nós deixarmos o nosso coração falar para Deus. Nós rasgarmos o coração chorando, sofrendo, lamentando, buscando, gritando, mas
Isso vai acontecer quando eu entender que a luta que eu estou passando, que eu não sei como a agenda mudou, de uma hora para outra, tudo virou bagunça na minha vida, apenas uma situação que possa acontecer, que bagunça tudo, e a gente não sabe o que fazer. Vá aos pés do Senhor. Reflita aos pés do Senhor. O nosso silêncio se transforma em oração. E muitas vezes Deus vai perguntar para mim e para você: o que é que você tem? Como é que eu posso lhe ajudar? E você vai chorar na presença de Deus. Quando nós conseguimos chorar na presença de Deus, eu lembro também de Maria, irmã de Lázaro. Quando Jesus chega, Lázaro já está morto, Jesus chega e pergunta a Maria o que é que aconteceu. Maria não consegue falar nada. Maria se joga aos pés de Jesus e faz o quê? Chora. E diz a Bíblia que Jesus, vendo que seu amigo Lázaro morreu, Jesus também chorou. João capítulo 11. Então a primeira coisa, quando você não sabe o que fazer, olhando para o Deus que sustém, você precisa ter um tempo de reflexão e um tempo de oração na presença de Deus. Segunda lição: quando eu não sei o que é que eu faço, quando eu não sei nem orar, eu preciso de um tempo de entrega total. Eliseu, diz no verso 2, Eliseu perguntou-lhe: como posso te ajudar? Diga-me o que você tem em casa. E ela respondeu: tua serva não tem nada, além de uma vasilha de azeite. Eu fico tentando imaginar essa cena. Lendo o texto, eu fico tentando, a minha mente ela vai gerando frutos e eu tentando, fantasiosamente, que isso é bom, a leitura é para fazer isso mesmo, tentando imaginar a cena. A mulher está ali sofrendo, chorando, mas ela acha que não tem nada. Eu fico tentando imaginar, ela olhou tudo em casa e não tem nada. A única coisa que ela acha que tem é uma botija de azeite. Se bem que hoje uma botija de azeite está caríssimo, né? Meu Deus do céu, ninguém compra mais azeite porque eu soube que está caríssimo. Eu sei que lá em casa já faz um tempinho que não tem azeite. Se você quiser me dar de Natal, eu aceito. Amém? Oh, glória! Porque azeite está caro. Então, essa mulher tinha uma botija de azeite, mas para ela não tinha nada. Muitas vezes, diante do sofrimento, a gente fica desse jeito. Nós não conseguimos enxergar que Deus nos dá talentos, nos dá dons, nos dá pessoas, nos dá amigos, mas a gente não consegue ver nada. A dor está tão grande, a dor está tão forte, o sofrimento chegou tão gritante, que a gente olha ao redor e diz assim: eu não tenho nada, mas a única coisa que eu tenho é uma vasilha. Ela perdeu a dignidade, perdeu o marido, agora está prestes a ter fome. Ela não tinha farinha, não tinha pão, nem muito menos dinheiro, mas ela tinha um jarro de azeite. Você lembra quando Deus falou com Moisés no deserto? Ele disse: Moisés, o que é que você tem nas mãos? E Moisés tinha o quê? Um bordão. E Deus usou aquele bordão e fez milagres a partir de Moisés, com o que ele tinha nas mãos. A única coisa que Moisés tinha era um bordão. Deus abriu o mar, Deus transformou o bordão numa serpente, e a serpente voltou a ser o bordão, e Deus fez milagres, e Moisés fez milagres direcionados por Deus com o bordão na mão. Você lembra daquela criança, quando Jesus estava pregando na multidão, que Jesus disse: vocês têm alguma coisa? E aí André encontrou um menino que a mãe tinha preparado um lanche para ele levar para a caminhada, e ele tinha 5 pães e 2 peixes. Jesus disse: pode trazer. E Jesus multiplicou aquele pão e aquele peixe, porque era o que tinha. E aquele 5 pães e 2 peixes alimentaram mais de 5.000 pessoas. Nós precisamos entregar o pouco que nós temos na hora do sofrimento, na hora da dor. Nós precisamos entregar a Deus.
a dor muitas vezes é grande. Ela tinha perdido o marido. A dor materializava tudo na vida daquela mulher. O medo de perder os filhos, o medo de morrer de fome, a incompreensão do que Deus estava fazendo com ela, como é que Deus está permitindo esse sofrimento, a angústia de não entender nada, e tudo é insuficiente. Mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, irmãos. Não é o que nós temos nas mãos, mas é na mão de quem colocamos o pouco que temos. Amém? Não é o que nós temos nas mãos, mas é nas mãos de quem colocamos. Você está sendo convidado, a partir dessa mulher aqui, dessa viúva lá em Reis, a colocar o que você tem nas mãos do Senhor Jesus. Sim, você tem alguma coisa. Sim, você tem algum dom, você tem algum talento, você tem a sua botija de azeite, você tem na sua casa, pode procurar, Deus pode fazer um milagre a partir dessa única coisa que você tem. E aí, continuando no texto, primeiro, tempo de reflexão e refrigério. Segundo, tempo de entrega total. Terceiro, tempo de pedir ajuda. Verso 3: Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Ele frisa, olha, peça vasilhas emprestadas, mas peça muitas vasilhas emprestadas. E aí eu volto para a cena, tento imaginar aqui uma comunidade. Eles viviam em comunidades, muitos provavelmente eram famílias, viviam em blocos de famílias, por tribos. Talvez ela pudesse ter brigado com algum vizinho, com alguma tia, com alguma prima que morava naquela comunidade. Um fato claro no exercício de pedir ajuda é que o nosso orgulho precisa ser quebrado. O fato de você abrir a boca e pedir ajuda, e pedir oração por alguma coisa. Olha, eu estou passando por um problema, eu queria que você orasse por mim. Tem muitas pessoas que não têm coragem de fazer isso, porque o orgulho é muito grande. E o fato de Deus conduzir o profeta Eliseu para dizer a essa mulher que ela precisa pedir ajuda, tem vários aspectos aqui incluídos. Tem um aspecto comunitário, tem um aspecto do orgulho, tem um aspecto do empreendedorismo, e tem um aspecto dela e das pessoas arregaçarem as mangas para participarem do milagre. Vá pegar vasilhas. Deus vai fazer alguma coisa, mas você também precisa fazer alguma coisa. Deus poderia dizer através do profeta Elias, profeta Eliseu, que encha a casa dessa mulher agora de azeite e de pão e de farinha para que ela venda tudo. Mas Deus não fez isso. Deus disse: vá procurar vasilha, vá pedir ajuda, vá pedir socorro. Mas isso foi bom, porque isso irrompeu, gerou no coração daquela mulher esperança. E ela disse: eu vou fazer. E ela foi atrás. E aí tenta imaginar comigo a cena de várias pessoas recebendo uma visita na sua casa, de uma mulher ou de um dos seus filhos, batendo na porta. Por favor, tia, por favor, primo, por favor, vizinho, por favor, vó, o senhor pode arrumar emprestado para a gente uma vasilha, uma botija de barro, pode ser pequena, pode ser média, grande, é o que você puder emprestar. Por quê? Porque o profeta pediu, lá em casa a gente está passando por uma luta e a gente precisa dessa ajuda. E a pessoa foi emprestando, outra foi emprestando uma botija pequena, outra grande, outra média, e foram emprestando, e ele juntou, imagina, a casa
toda, em cima dos cômodos, em cima das camas, em cima da mesa, das cadeiras. Imagina a casa toda cheia de jarrinho de barro, de botija de barro, esperando Deus fazer um milagre. Foi um passo de fé. Um passo de fé que não ficou só para ela. Ela, além dela arregaçar as mangas para fazer, as pessoas ao redor também participaram desse milagre. As famílias chegaram juntos, os amigos chegaram juntos, a comunidade de fé estendeu a mão para que aquela mulher saísse do marasmo. A gente pode lembrar aqui de alguns milagres que Jesus fez. João capítulo 2, quando Jesus fez o milagre da transformação da água em vinho. Jesus chegou lá num casamento e acabou o vinho. E Jesus poderia, Maria, quando falou com Jesus, Jesus poderia dizer: haja vinho. Poderia dizer isso? Haja vinho. E todas as botijas automaticamente ter vinho naquela hora. Mas Jesus não fez isso. Jesus disse: traga as talhas, traga as botijas. Agora encha-as de água. As pessoas precisavam pegar uma botija que cabia entre 60 e 80 litros, precisavam pegar, colocar na frente de Jesus e depois pegar a água. Levou tempo, levou trabalho, levou empreender alguma coisa. Eles precisaram fazer algo e eles encheram a água. E quando encheram de água, Jesus orou e a água se transformou em vinho. As pessoas participaram do milagre. Jesus, quando chega lá em João capítulo 11, quando chega para a morte de Lázaro, seu amigo Lázaro, Jesus, ele poderia dizer: pedra, fazer assim, pedra, sai da frente, Lázaro, vem para fora. Ele poderia fazer isso, mas ele não fez. Ele disse assim para as pessoas, para os homens lá: tirem a pedra. Vocês precisam fazer esforço. Vocês precisam fazer a parte de vocês. Tirem a pedra da frente do sepulcro. E aí eu imagino aqueles homens rolando aquela pedra gigante, tirando aquela pedra de frente do sepulcro. Quando a pedra sai, Jesus ora a Deus, e depois que ele ora a Deus, ele disse: Lázaro, vem para fora. Meus irmãos, pedir ajuda, ter coragem de abrir o coração, de pedir oração, está relacionado à vida comunitária, está relacionado a ser empreendedor também, está relacionado a eu e você fazermos parte do milagre. O que nós temos de fazer, Deus não vai fazer. Aquela mulher precisava pedir emprestado vasilhas, e ela pediu junto com seus 2 filhos. E quando ela juntou as vasilhas, o que acontece é o próximo ponto. Primeiro, recapitulando, tempo de reflexão. Segundo, tempo de entrega total. Terceiro, tempo de pedir ajuda. E por último, tempo de crer e esperar. Verso 4 até o 6, veja comigo. Depois, entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que você for enchendo. Depois disso, ela foi embora, fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. E aí eu volto a imaginar, tempo de crer e esperar o milagre. A casa toda arrumada, cheia de vasilha, e eu acho bonito demais o azeite caindo do vaso ou da garrafa. Você pega o azeite, quando você vai pegando assim, ele faz um fio, né? Um fio bem bonito, parece ouro, e pelo preço está quase ouro mesmo.
Aí aquele fiozinho do azeite escorrendo, eu imagino essa mulher tinha um vaso, talvez médio ou pequeno em casa, um vasozinho de azeite, e aí ela começa a escorrer o azeite, e aquela coisa linda caindo, enche uma botija, enche outra botija, enche outra, o jarro vai enchendo, o fio de azeite vai sendo derramado, o milagre está acontecendo na frente dela, para os filhos dela, para ela. Deus está agindo, Deus continua no controle, ela não foi abandonada, ela não foi esquecida, ela não foi deixada de lado. Deus fazendo o ato milagroso e ela participando do milagre. Os filhos participando do milagre, eles trabalhando no processo, não disseram, não, Deus resolve do teu jeito e a gente dá as costas e fica descansando aqui, não foi assim que Deus fez. Vocês precisam trabalhar, crer e esperar. E aí eu fico imaginando a expectativa, ela enchendo e esperando, meu Deus do céu, aí enche mais um, meu Deus, e esse azeite aqui não acaba, e vai para outro, até que ela pergunta ao filho, tem mais botija? Não tem mais jarro, acabou, mamãe. Acabaram os jarros. E aí naquela hora, o azeite parou de escorrer. Ela vai ao profeta, já pode chamar a turma. Ela vai ao profeta, e quando ela vai ao profeta, o profeta diz assim, agora você pegue todo o azeite, você venda o azeite, pague as dívidas. Veja que coisa interessante ele disse. Ele poderia dizer, olha, compre um carro, compre uma casa, compre 3 casas aí, não, ele disse, pague as dívidas, e com o que sobrar você administra para viver com os seus filhos. O profeta ensina aquela mulher a ser uma empreendedora e a ser responsável, a pagar quem devia, mas administrar bem de forma que pudesse sustentar a sua família. Um fiozinho de azeite foi um grande milagre na vida de uma mulher que tinha um fiozinho de esperança lá no início. Nesse fiozinho de esperança ela disse, eu não tenho nada em casa, eu só tenho um jarro de azeite. E foi com esse fiozinho de esperança, esse fiozinho de fé, que Deus pegou aquela mulher e colocou aqui na Bíblia, como uma das histórias mais lindas da Bíblia, é essa história aqui. Que Deus faz um grande milagre através de uma pessoa que, com um fio de esperança, Deus usou, ela trabalhou, ela ralou, ela creu, mas ela se colocou na presença de Deus e deixou Deus agir. E o milagre foi feito. Meus irmãos, eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei como está a sua vida. Eu não sei que notícia ruim você levou. Eu não sei que tipo de luto você está passando. Eu não sei que diagnóstico terrível você recebeu. Eu não sei como a sua agenda ficou bagunçada. Pastor, está acabando o ano, eu achando que o ano ia terminar bem, aconteceu que veio um trem e atropelou a nossa família, a nossa casa está toda destreinada agora. Eu não sei. Eu sei de uma coisa: na sua casa, na sua vida, tem uma botija de azeite. Na sua casa, na sua vida, tem um jarrozinho que você não consegue nem olhar para ele, porque acha que ele não serve para nada. Mas na sua casa, na sua vida, tem um jarrozinho que Deus pode usar para fazer um milagre na sua casa, na sua vida, na sua família. Não tenha dúvida disso. Creia nisso. É o seu talento, é a sua inteligência, é a sua sabedoria. De várias formas Deus pode usar você para Ele fazer um milagre que Ele quer na sua vida. Mas não saia daqui
achando que Deus vai fazer tudo. Deus quer que você arregace as mangas e você participe do milagre. Só para recapitular, leve sua reflexão em silêncio aos pés do Senhor. Entregue tudo, totalmente tudo aos pés do Senhor. O que é que você tem em casa? É hora de trazer aos pés do Senhor. Peça ajuda, mas não só peça ajuda, também ajude outros. Viva a vitória de Deus em comunidade. Deixa o orgulho de lado, pede socorro, pede oração, pede ajuda. E por último, creia num tempo de milagre, porque o fio de azeite irá jorrar para a honra e glória do Senhor. Amém? Vamos orar e agradecer ao Senhor mais uma vez. Pai bendito, muito obrigado. Talvez muitos aqui estejam precisando de sabedoria do alto para lidar com as intempéries do mundo, para lidar com as notícias ruins que chegaram. Pai, a minha oração é que o Senhor encha o coração de cada um aqui de esperança, como o Senhor encheu o coração dessa mulher de esperança. Ela estava triste, angustiada, com medo, com fome, viúva, com 2 filhos pequenos e sofrendo gigantescamente. Mas aprove ao Senhor chegar com esperança na vida dessa mulher e ela passar por alguns processos e crer no milagre, mas ela entendendo que ela também precisava fazer parte desse projeto, e ela assim o fez. Nos ajuda a encarar os problemas de frente, não achando que eles são maiores do que o nosso Deus. O nosso Deus é muito maior do que os nossos problemas. E o Senhor Deus é aquele que nos dá capacidade, sabedoria, inteligência, dons, talentos para superar as intempéries da vida com garra, com fé, com esperança, com solidez, com força. Nos ajuda, Pai, a avançarmos para a Tua honra e glória. Que o amor de Deus o Pai, que a graça maravilhosa de Jesus e que a comunhão do Espírito Santo nos acompanhe, nos dê uma semana cheia de santa paz e que o fio de azeite possa estar fazendo milagres em nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus.